continuando a pregação expositiva do livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o gorro. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. E no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Amém. Glorioso Deus, seja glorificado na exposição da tua palavra. Que o teu povo aqui reunido seja abençoado por ti, confrontado por tua palavra e edificado na tua presença. Rogamos a tua iluminação no poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Amém. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. As decisões do presente determinam os nossos erros ou acertos no futuro. O destino não é uma questão de sorte ou acaso, mas uma matéria de escolha. O nosso futuro não é para ser esperado, precisa ser construído. Tudo quanto nós fizermos na nossa vida precisa contemplar a poderosa e santa palavra de Deus. O livro de Deuteronômio significa segunda lei ou repetição da lei de Deus. Por causa dos pecados do passado do povo de Israel, bem como para ensinar a futura geração do compromisso que eles deveriam ter com Deus Todo-Poderoso. Aqueles que não têm compromisso com Deus agora estarão perdidos no futuro. As escolhas erradas que fazemos agora comprometem o nosso futuro. E aquela geração sabia disso. O povo de Israel já tinha passado e sofrido no deserto. Era necessário, então, que a lei fosse repetida e exposta à nova geração que entraria à terra prometida. Quantas vezes nós sabemos a verdade, sabemos o que é certo e fazemos o que é errado.
Quantas vezes desprezamos o conselho da palavra de Deus nas planícies do Moabe? Antes da travessia do Jordão, Moisés fez discursos e exortações ao povo de Israel. Nós temos aqui do capítulo 1 até o capítulo 4, Moisés está lembrando do relacionamento de Deus com o povo de Israel no passado. E às vezes, quando nós olhamos para a nossa vida no passado, vemos o quanto nós éramos fervorosos e firmes na fé. Mas quando olhamos para a nossa vida com Deus no presente, parece que está tudo acabado, parece que há um esfriamento. É por isso que Deuteronômio é relevante aos nossos dias. É por isso que Deuteronômio é a repetição da lei de Deus para nos confrontar e trazer a verdade da palavra do Senhor para a nossa vida. Do capítulo 5 ao capítulo 11, nós temos a repetição dos 10 mandamentos. Nós temos a exortação à obediência a Deus. Do capítulo 12 ao capítulo 26, nós temos diversas leis para que o povo de Deus seguisse. Do capítulo 27 até o capítulo 30, nós temos as bênçãos da obediência e o mal da desobediência. Quando obedecemos a Deus, somos felizes e frutíferos. Quando desobedecemos a Deus, perdemos e nos enganamos. Do capítulo 31 ao capítulo 33, nós temos as palavras finais de Moisés, o seu cântico de adoração. E no capítulo 34, nós temos uma reflexão sobre a vida e a morte de Moisés. Moisés se identificou como mediador. Moisés, em seu primeiro discurso, ensinou que nós devemos ser gratos e fiéis ao Senhor. E ele fez isso ensinando as nossas experiências. O que é que a sua experiência te ensina? O que é que você pode aprender com os erros do passado? O que você pode aprender com o que já aconteceu? A lei de Deus é uma dádiva, é um presente. É algo que Deus te dá, que Deus te concede para te manter no caminho. No futuro, Israel, aquela geração, iria precisar assumir um compromisso com Deus para evitar as maldições da desobediência. A desobediência, o sofrimento, a morte e o castigo provém de uma vida longe de Deus. No terceiro discurso de Moisés, nós temos o povo de Deus que deveria renovar a sua aliança. E diante disso, quando nós chegamos ao capítulo 31 do livro, há um encerramento do ministério de Moisés e agora inicia-se a liderança de Josué. E nós podemos aprender nesta transição com as lições aprendidas no passado com o ministério de Moisés e o compromisso que o povo teria que ter com Deus em relação ao futuro. Nesta perspectiva, eu quero pregar sobre o tema lições do passado. O que aprendemos com a vida e a morte de Moisés. A expressão lembra-te aparece diversas vezes no livro de Deuteronômio. É como se Deus estivesse nos exortando nesta manhã e dizendo para nós assim: lembre-se, lembre-se. Ao povo de Israel, ele diz: lembre-se da determinação da lei, lembre-se da aliança que eu tenho, lembre-se do cativeiro babilônico, lembre-se da grande libertação, lembre-se da liderança e da provisão de Deus, lembre-se dos pecados do passado, lembre-se do juízo de Deus e da terra prometida. Nós precisamos lembrar e aprender com a história de Israel. Eu citei o cativeiro babilônico, mas esse cativeiro que o povo estava passando aqui era no Egito. O cativeiro babilônico é um exemplo de que o povo de Deus, o mesmo povo que foi liberto no Egito, foi liberto anos depois, com mão poderosa, com Deus Altíssimo, do cativeiro babilônico. Da mesma forma que Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz: Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. O Deus que nos liberta do cativeiro do Egito, do cativeiro babilônico, do cativeiro do pecado, do cativeiro das trevas, requer de nós uma aliança constituída pela obediência à palavra dele. Nós podemos aprender com a vida e a morte de Moisés a seguinte lição: nós podemos alcançar o propósito de nossas vidas sem desfrutar daquilo que sempre desejamos. É a primeira lição que aprendemos no capítulo 34. Nós podemos alcançar o propósito pelo qual lutamos uma vida inteira e não desfrutar de tudo que nós desejamos. Versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe. Em Moabe, Moisés transmitiu a Israel as palavras da lei. Era a última etapa antes de entrar em Canaã. E se você pensar, foi no Monte Nebo que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 48, Deus instruiu Moisés a subir ao Monte Nebo e contemplar a terra prometida. E antes dele morrer na montanha por causa do seu pecado. É como se Deus dissesse assim: você vai subir a este monte, lá você vai ver a terra prometida e depois você vai morrer. Ele então alcançou o propósito, viu a terra prometida, mas não desfrutou dela. Precisamos ter muito cuidado com o que nós fazemos da nossa vida hoje. Precisamos ter muito cuidado com o presente que nós construímos ou destruímos. Precisamos ter cuidado com a nossa vida. Quando Moisés chega ao cimo da Pisga, ele estava de frente a Jericó. E de frente a Jericó, a Bíblia diz que o Senhor mostrou a Moisés, mostrou toda a terra prometida. A Pisga era um tipo particular de crista montanhosa. Moisés estava lá, onde Deus havia falado que ele estaria. Dessa elevada altura, do Monte Pisga, ele vai contemplar do lado norte o Mar da Galileia, do lado do Mar Ocidental, a parte do Mediterrâneo. Ele olha ao sul e vê o Negueb. Ele vai ao deserto do sul de Judá. Vê também o vale do Rio Jordão. De lá ele consegue contemplar tudo do Jordão até o sul, num lugar chamado de Zoar, que era o fim do Mar Morto. É o que está escrito nos versículos 2 e 3. De Gileade até Dan, da campina de um vale de Jericó, à cidade das palmeiras, até Zoar. Com isso nós aprendemos algumas lições. Primeiro, o maior propósito de nossa vida é aprender de Deus e obedecer a Deus. Sem isso, estamos perdidos. Segundo, os nossos maiores e melhores projetos podem fracassar se desobedecermos a Deus. Por melhor que seja o projeto, por melhor que seja o propósito, por mais inteligível, por mais forte, por mais maravilhoso que sejam aos nossos olhos, esses projetos podem fracassar se eles estiverem contra a palavra de Deus. O fracasso vem em nossa vida nos caminhos da desobediência. Tenha certeza que a sua pior decisão é aquela que contraria a palavra de Deus. Nós podemos perder muitas coisas nesta vida. Podemos perder muitas coisas nesta vida, inclusive a nossa paz. Podemos ferir e destruir o nosso corpo. Podemos machucar as pessoas que nós amamos por causa das escolhas erradas que fizemos. Primeira lição, nós podemos alcançar o propósito de nossas vidas sem desfrutar do que sempre desejamos. É o que está no versículo 1 até o versículo 3.
Segunda lição: todos os pecados têm consequências. Todos os pecados. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Não irás. Guarde isso no seu coração, no mais profundo da sua alma. Pecado tem consequência. Todos os pecados que cometermos nesta vida terão consequências desastrosas e podem prejudicar toda a nossa vida. E a pergunta que nós devemos fazer aqui é: por que Moisés não entrou na terra prometida? O que foi que aconteceu? Nós sabemos que Moisés contemplou a realização da promessa de que o povo de Deus chegaria à terra prometida. Ele vai até o Monte Nebo, conforme Deus havia mandado. Mas quando chega lá, Deus diz a ele: olha, você não vai entrar. Você não vai conhecer, vivenciar a terra prometida. E a razão pela qual é que você pecou contra mim. E qual foi o pecado de Moisés? No deserto de Sim, o povo estava com sede, não havia água para o povo beber. O povo começou a reclamar, a murmurar, a discutir com Moisés. Moisés chama a Deus e diz: Senhor, o que é que eu vou fazer? O povo está sedento. Deus então dá uma ordem direta a Moisés. Deus diz assim: você vai falar a rocha, para que saia água e sacie a sede de todos. Ora, Moisés, ao invés de fazer como Deus ordenou, Moisés inventou de fazer do jeito dele e conforme o temperamento dele e conforme os sentimentos dele. E esse é o grande problema que eu e você nós temos. Deus ordena, mas queremos fazer do nosso jeito. Deus dá a sua palavra, mas queremos fazer com os nossos pensamentos. Deus determina e nos concede o Espírito Santo, mas nós queremos nos afastar do Espírito de Deus para fazer a vontade da carne. O problema não é Deus, o problema é você, sou eu. O problema é quando nós deixamos de fazer o que Deus ordenou para fazer aquilo que está em conformidade com o nosso querer. Moisés já tinha conduzido uma multidão no deserto. Já tinha se passado mais de 30 anos, quase 2 gerações. Ele estava acostumado a lidar com aquele povo que murmurava, que reclamava, que brigava. Mas naquele momento, ele também passava por uma dificuldade muito grande. A sua irmã Miriam tinha acabado de morrer. Se você olhar cronologicamente, Miriam morre e Moisés então vai chegar ao Monte Nebo. Era um momento difícil na vida dele. O grande problema é que nós não podemos usar os momentos difíceis da nossa vida para justificar os nossos erros e os nossos pecados. Nós não podemos usar os nossos conflitos, os nossos dilemas, as nossas dores, as nossas lutas para justificar o que fazemos de errado. Isso é covardia. Isso é hipocrisia. Quando nós tentamos burlar a palavra de Deus. E foi isso que Moisés fez. No instante, no momento de descontrole e ira, ao invés de falar a rocha, ele bateu na rocha. A palavra hebraica é muito forte para bater. A ideia é, Deus manda que ele fale. Ele, ao invés de falar, ele bate. E aqui nós temos um contraste bíblico, teológico, na forma como nós tratamos as coisas de Deus. Era para falar com sabedoria e obediência à palavra de Deus, mas ele vai bater, então transmitindo o seu corpo e a sua ira para fazer aquilo que Deus te ordenava. Essa atitude, esse pecado, entristeceu sobremaneira a Deus. E foi por causa desse pecado
que Moisés não entrou na terra prometida? Aí você vai perguntar assim, talvez você diga, esse pecado não foi tão grave. Deus mandou falar e ele bateu. Por que Deus não deveria compreender e perdoá-lo? E a razão pela qual Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida é que nós não devemos brincar com os nossos pecados, com os nossos sentimentos, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Nós não podemos fazer aquilo que queremos e sim aquilo que Deus manda. A palavra de Deus ordena que obedeçamos a sua lei. Nós não podemos usar as nossas fraquezas para justificar os nossos erros. Nós não podemos justificar os nossos erros dizendo que é por causa do nosso temperamento. Porque ninguém aqui deve ser controlado pelo temperamento, mas todos aqui devem ser controlados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Não existem justificativas para desobedecer a Deus. Deus não é convencido pelas nossas desculpas. Deus é convencido pelo nosso arrependimento verdadeiro. Porque não adianta confessar o pecado hoje e voltar a praticar amanhã. Não adianta fazer um voto de santidade hoje e cometer o mesmo erro e o mesmo pecado amanhã. E refletidamente Moisés desobedeceu ao que foi mandado fazer. A água jorrou, o povo bebeu, porém Deus repreendeu severamente. Se você olhar na Escritura em Números, capítulo 20, versículo 12, Deus diz assim, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que eu te dei. Repare que o pecado de Moisés não foi carnal, foi espiritual. Moisés não caiu por uma fraqueza ou por uma tentação, mas ele desobedeceu porque entregou-se a si mesmo. Você às vezes não cai por causa de uma tentação. Às vezes você cai por causa de um comportamento, pela sua forma de agir, pela sua forma de viver. Usar a palavra de Deus com motivação errada é pecado. A incredulidade produz um comportamento insolente. E o que é que nós já podemos aprender com isso? Nós aprendemos que quanto mais conhecemos a Deus e a sua palavra, mais temor nós devemos ter. Aprendemos também que Deus vai tratar as nossas falhas nos responsabilizando. Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. É irracional acharmos que vamos fazer aquilo que Deus odeia e não vamos pagar pelas consequências. Todo pecado tem consequência. Versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Morreu ali Moisés. O que é que esse texto mostra? Que Deus é imparcial em seus juízos. Doutor Russell Shedd, disse assim, o maior dos líderes humanos não é insubstituível. Moisés, ele vai morrer, simplesmente. Um homem com o qual Deus tratava de forma singular. Ele é chamado de servo do Senhor. E a palavra servo, no Antigo Testamento, nesse texto, é um título especial usado como referência. Era como um grande rei que acertou o seu serviço. Deus vai chamar Moisés de servo. Para você ter uma ideia, a palavra servo no livro de Hebreus é terapia, que é a mesma palavra que na língua portuguesa vai originar médico, terapeuta, aquele que cuida. Aquele que cuida do outro. É como se Deus estivesse dizendo aqui, por meio do Antigo Testamento, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, que o servo é aquele que cuida do outro. Foi assim que Deus chamou Moisés. Versículo 6.
este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Ao invés de sepultar Moisés no Monte Nebo, onde os israelitas teriam um lugar esperando, Deus o sepultou num lugar onde ninguém sabia. Ou seja, manter a sua sepultura em segredo foi algo que Deus fez para que as pessoas não idolatrassem. É como se Deus estivesse nos ensinando o seguinte: nós não devemos idolatrar pessoas da mesma forma que não idolatramos ídolos, não idolatramos imagens, não idolatramos pessoas. Versículos 7 e 8. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se escureceram os olhos, não se abateu o vigor. Os filhos de Israel prenderam Moisés 30 dias. E aqui nós temos o relato da vida de Moisés com 120 anos. Ele não morreu como um velho caduco. O texto informa aqui que aquele homem que era cheio da presença de Deus, tinha 120 anos, mas ele não estava fraco, ele estava forte, estava com toda a força e vigor. Ele vai subir a campina do Moabe, ele vai ao Monte Nebo, o Senhor mostra a terra para ele, faz a promessa, diz qual é a sua missão. Ele enxergava bem, tinha capacidade, morreu sozinho na presença de Deus. Forte e vigoroso. O povo que tinha sido liderado por Moisés vai chorar 30 dias, depois vai partir. Interessante que a palavra vigor significa frescor. É como se no hebraico fosse assim: o seu frescor, a força da sua vida não tinha saído do seu corpo. É como se ele estivesse forte ainda. E aqui nós aprendemos uma lição. Uma pessoa pode estar fisicamente envelhecida e emocionalmente fortalecida. Uma pessoa pode estar fisicamente abatida, mas espiritualmente cheia da força, cheia de força. É isso que esse texto nos ensina. Ele estava sozinho na hora da sua morte, mas ele morreu nos braços de Deus. Terceira lição. Deus cumpre suas promessas apesar dos nossos erros. Moisés viveu 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, e 40 anos peregrinando com o povo de Israel. Ele morreu, mas a obra do Senhor continuou com Josué. O nome Josué significa do Senhor vem a salvação. Moisés morre e a promessa de Deus continua. Versículo 9, Josué, filho de Nun, estava cheio de espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram tudo o que Moisés lhe ordenara. Moisés vai impor as mãos sobre Josué. A imposição de mãos simbolizava a transferência de poder ou qualidade de um indivíduo para o outro naquela época. É como se ele estivesse transferindo a sua autoridade espiritual. A imposição de mãos no Antigo Testamento significava isso. Quando Moisés vai impor as mãos, ele vai passar, e o texto diz que o jovem Josué vai ficar cheio do espírito da sabedoria. Que espírito de sabedoria era esse? O que significa esse termo? Significa a habilidade para liderar, para administrar e para conduzir um exército. Esse é o espírito de sabedoria. E a grande pergunta é: será que nós temos o espírito da sabedoria de Deus? Será que ao recebermos o Espírito Santo, a palavra de Deus, nós continuamos sempre os mesmos ou mudamos de vida? Ou a palavra entra no nosso ouvido e sai pelo outro? O que nós fazemos com a palavra de Deus que recebemos? A nossa vida é transformada ou a nossa vida fica acomodada? Em vida, Moisés marcou a história. Ele vai impor as mãos sobre Josué. Josué fica cheio de espírito da sabedoria. Ele ordena que o povo obedeça a Josué. Ele foi um poderoso instrumento nas mãos de Deus. O texto de
Hebreus nos ensina, capítulo 3, versículo 1, que não existia nenhum homem como se fosse Moisés em toda a casa de Deus. O texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Então Moisés, ele sabia que prefigurava o Redentor. É por isso que o texto diz, versículo 10, face a face, Moisés comungava com Deus de um modo jamais experimentado por outro homem. Êxodo 33, 11, depois do versículo 20, diz assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda, e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que é que esse texto significa? Moisés era um homem que Deus tinha tratado face a face, mas ele não conseguia enxergar a face de Deus. Deus se apresentava a ele, mas ele não conseguia enxergar a glória de Deus. Êxodo 33, 20 diz isso: porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Deus não compartilha a sua glória. Deus não vai compartilhar o seu poder. E você vai ver, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Moisés era um homem que achava que não ia conseguir. Ele dizia que era pesado de língua. Mesmo assim, Deus deu poder para ele desenvolver um grande ministério. Um pastor, um orador. Sua coragem estava na sua humildade. Aquele homem que se dizia pesado de língua vai se transformar num representante de Cristo. E como é que nós agimos? E como é que nós representamos Cristo? Eu quero ver o seu cristianismo no lugar que você trabalha. Você precisa mostrar o seu cristianismo dentro de casa. Na forma como você trata o seu esposo, a sua esposa e os seus filhos. Você precisa demonstrar que é cristão na forma como você trata os seus pais. Que tipo de cristão você é? Que tipo de crente você é? Aquele que é vaidoso e soberbo ou aquele que é humilde? Eu quero fazer algumas aplicações desse texto à nossa vida. O nosso futuro é marcado pelas pessoas erradas com as quais convivemos. O nosso futuro é marcado, como uma fotografia, pelas coisas erradas que fazemos. As nossas memórias são atingidas, são marcadas pelos pecados que cometemos. O nosso futuro é marcado pelas decisões precipitadas que tomamos. O nosso futuro é destruído pelos caminhos errados que escolhemos, pelos pecados que praticamos. Nós não podemos consertar o passado, nem mudar o passado. É por isso que a mensagem de Deuteronômio é: você precisa ouvir a lei todos os dias, porque você esquece desta lei. É por isso que Deuteronômio vai usar 19 vezes o verbo lembra-te. Por que Deus manda você lembrar? É porque você esquece. Nós precisamos lembrar da palavra de Deus. Nós não podemos consertar nem mudar o passado, mas podemos construir o futuro. O livro de Deuteronômio significa exatamente isso. Você precisa construir o futuro, renovando sua aliança com Deus. É tempo de buscar a Deus. Parar de fazer as escolhas erradas. Passar a fazer o que é certo. É tempo de arrepender-se dos pecados. É tempo de consagrar-se para Deus. Eu quero concluir dizendo para ti: Moisés era um mediador. Queria conduzir o povo de Israel até a terra prometida. De forma semelhante a Cristo. Moisés tinha que ensinar, viver, pregar e fazer aquilo que Deus ordenou. Ao contrário, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele também precisou ensinar, viver, pregar, mas somente ele morreu na cruz para nos salvar.
Moisés tinha que morrer sem entrar na terra prometida, porque na qualidade de mediador, ele era pecador. Por causa do pecado original, Moisés era desqualificado para completar a missão que prefigurava a santidade e a missão de Cristo. Diferentemente de Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo não foi detido pela morte. Cristo ressuscitou e ressuscitará a sua igreja, ressuscitará o seu povo, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Talvez você esteja desanimado. Talvez os últimos dias tenham sido muito difíceis, cheios de ansiedade, medo, terror e tristeza. Você não pode mudar os dias que passaram, mas você pode construir o seu futuro. Por causa da obra redentora de Cristo, você pode recomeçar. Você pode olhar para o futuro fazendo uma aliança com Deus. Essa é a mensagem de Deuteronômio. Olhe para o futuro e faça um compromisso com Deus. Talvez você não seja cristão ainda. Talvez você ainda não tenha sido verdadeiramente convertida pelo Senhor. Para você viver no céu, você precisa se arrepender na terra. Arrependa-se de seus pecados e creia em Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, por causa da obra redentora de Cristo, você pode morar no céu. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, Deus da nossa vida. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. No poder do nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Vamos nos levantar e receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, poder sentar. Eu quero dizer que essa noite foi talvez uma das noites mais felizes para mim. No dia 19 de março, eu comuniquei à igreja que nós não teríamos culto por causa da pandemia. E no dia 19 de julho, nós voltamos ao culto. O meu coração muito se alegra de ver vocês. Mas como pastor de ovelhas, eu sinto muita saudade, muita falta das minhas ovelhas que não puderam estar aqui hoje, devido a ser um quadro de risco. Quero convidar você a celebrar a Deus conosco hoje à noite, às